Amigos do programa Direito e Cidadania, estamos começando mais uma edição, recebendo hoje no estúdio da Marvic, Dr. Marcos Neri de Almeida, promotor de justiça do Júri de São Vicente. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Eu fiz questão de trazer o Marcos Neri, porque é um promotor lá de São Vicente, né? Veio de Araraquara, é isso, né, doutor? Não, de Americana, perto de Campinas. Perto de Campinas? Isso. E o doutor estava falando dos bastidores que os irmãos são médicos. Por que o doutor optou pela carreira na área do direito, sendo promotor de justiça? Bom, antes de ser promotor de justiça, eu trabalhei na Polícia Militar também por 10 anos. Fiz a Academia do Barro Branco e lá na Academia do Barro Branco tive contato com o direito quando me apaixonei pelo direito penal. E daí fui fazer faculdade, me formando lá no Largo São Francisco. Olha, doutor Marcos Neri, eu fiz questão de trazer o doutor Marcos, que eu só o conhecia por telefone, né? E o doutor Malavasi falou o seguinte: o doutor Neri não é daqueles promotores que batem, que fazem teatrinho no júri, ele faz aquele trabalho dentro daquilo que está nos autos, dentro do que pode na lei. É o seu estilo de trabalho, doutor Marcos? Então, a minha função é defender a sociedade, atuar no processo, sobretudo com muita valentia, porque os processos que eu cuido são crimes de homicídio, são crimes graves, e sempre procurando atuar de forma justa e correta, defendendo a sociedade de São Vicente. Perfeito. O senhor sabe que tem advogados que fazem um teatro, como tem promotores, né? E pelo visto o senhor gosta mais de trabalhar assim, parece que a sua tônica é essa mesmo, né? Típico lá de interior, aquele sossegado, tranquilo. Eu também vejo assim o Tribunal do Júri, doutor, aquela coisa de fantasia. Eu respeito os colegas que trabalham dessa forma, mas as pessoas que estão envolvidas ali, a vida delas. Tanto os jurados que têm que saber aquilo que vão decidir, né, de forma justa, como também o promotor, sabendo o que vai pedir dentro do que está nos autos. Também tem isso, né? Eu acho que cada júri é uma história. Então tem júri que eu tenho que ser mais enfático, tem júri que eu tenho que ser mais técnico, mas sempre com o intuito de promover a justiça e convencer os jurados da melhor forma possível o que está no processo. Então, eu acho que sempre eu primo pela justiça. Então, se eu tiver que ser mais enfático num processo, se for o caso, eu posso gritar. Em outro caso, se não for preciso, eu vou ser mais técnico, sempre procurando explicar ao jurado, que é uma pessoa leiga no conhecimento do direito, o que está no processo e quais as consequências do ato que foi cometido pelo réu. Então, eu não tenho uma forma de ser mais técnico ou ser mais teatral. Vai de cada júri. Doutor Marcos, essa questão da perícia, né? Nós vimos naquele caso do Nardoni, a perícia foi muito desenvolvida, foi bem valorizada. O senhor acha que ainda no Brasil ainda carece um pouco a parte pericial, que ajudaria bastante os processos? Ah, sem dúvida, porque realmente nesse processo dos Nardones foi um caso que causou muita publicidade, a televisão ficou em cima, porque nos processos do dia a dia nós vemos muitas faltas de recursos da polícia, então isso muitas vezes prejudica a apuração dos fatos. Olha, que eu converso com alguns delegados amigos, que eles têm por obrigação em caso de homicídio ir até o local, mas às vezes ele está no flagrante entorpecente, ele está respondendo por 2 delegacias ou 3 às vezes, fica difícil às vezes ele largar o serviço dele para estar no local. Isso acontece constantemente no dia a dia, né, doutor Marcos? Infelizmente acontece em algumas ocasiões, mas de uma forma geral a Polícia Civil tem trabalhado para elucidar esses crimes mais graves. Infelizmente, muitas vezes é difícil, principalmente lá em São Vicente, que os homicídios estão relacionados muito com o tráfico de drogas, o que causa temor das pessoas, das testemunhas, irem depor na polícia e também perante o juiz de direito. E o que existe também, doutor, é os inquéritos, né? Como o senhor falou, se não houver o trabalho da polícia de investigação e às vezes não tiver elementos, que as testemunhas às vezes ficam constrangidas. É complicado nesse país você ser testemunha. Por isso que eu falo que a perícia podia suprimir um pouco essa ausência da testemunha, testemunhas que são ameaçadas, ainda que existe essa questão hoje, né, da proteção à testemunha, mas ainda acho que ainda é uma coisa que ainda vai demorar muitos anos para efetivamente ser cumprida e ser utilizada de uma forma correta nesse país, né, doutor? Com certeza, porque falta também vontade política de aparelhamento da polícia, isso somente com recursos materiais suficientes que a Polícia Civil poderá também fazer uma elucidação maior dos crimes para que a gente tenha uma justiça melhor aqui nesse país. O Estado carece de valores até para ajudar no judiciário, quer dizer, a polícia também fica segundo plano para verbas do governo, né, doutor Marcos? Essa questão das alterações no Tribunal de Júri, né, já entrevistei promotores aqui, delegados, juízes, eles falam, né, eu também já participei de alguns júris, que era uma situação até cômica, né, você fazia a pergunta, o juiz fazia a repergunta. Hoje essa pergunta direta facilitou o trabalho, né, mais fácil desenvolver uma linha de raciocínio, apurar efetivamente a testemunha se ela está faltando com a verdade,
É bem mais complicado ou é bem mais fácil hoje trabalhar dessa forma, doutor? Então, merece um esclarecimento. Antes a gente fazia uma pergunta para o juiz e ele fazia a repergunta para a pessoa, para a testemunha. E hoje nós fazemos, o promotor ou o advogado já faz a pergunta diretamente para a testemunha. Eu acho que isso é mais justo, mais célere, porque a pessoa acaba respondendo com maior veracidade, com maior verdade a respeito dos fatos. Agora, só esclarecendo ao telespectador, é óbvio que se houver um abuso do advogado ou do promotor, o juiz está ali para intervir. Mas pelo que eu tenho visto nas audiências, tem funcionado bem, né, doutor? Essa nova modificação do Código de Processo Penal. As perguntas são entendidas mais fáceis, as pessoas aí, como o senhor bem falou, respondem de pronto, naquela outra questão que fazia a pergunta, fazia a repergunta, tinha que pensar na resposta, ou já pensava antes, quer dizer, era uma situação às vezes cômica, né? Porque o testemunho entendia uma coisa, aí fazia a repergunta, quer dizer, era complicado. E se perdia um tempo maior na instrução do que o necessário, né? Também tinha isso, né? Desde que as partes, promotor, advogado, atuem com boa fé, eu acho que isso contribui para que a gente extraia mais da testemunha o que realmente ela sabe dos fatos. E sempre o juiz regulando a audiência, isso será sempre benéfico ao processo. Doutor Marcos, pela sua competência, pela sua forma de ser um estudioso, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta. Eu já ouvi alguns advogados, alguns promotores, e alguns são contrários ao tribunal de júri, quer dizer, pessoas leigas julgando. Qual é o seu posicionamento nessa questão? Pessoas leigas julgando, o senhor é favorável ou o senhor é contra isso? Bom, eu como promotor do júri, estou no júri porque eu gosto, porque eu amo a instituição do júri, eu sou a favor da instituição do júri, e sou a favor dela por quê? Porque eu acho que o povo sabe decidir com justiça, principalmente nesses casos de homicídio. Eu lembro de um caso famoso que eu vi no Brasil, o caso dos irmãos Naves, que 2 vezes eles foram absolvidos pelo tribunal do júri por ter praticado um crime de homicídio consumado, e o Tribunal de Justiça condenou, na época do crime, por volta de 1946, e posteriormente a vítima desse homicídio apareceu na cidade, ou seja, eles não tinham praticado o homicídio. Então, quer dizer, quem errou foi o Tribunal de Justiça, o Tribunal togado, e não o Tribunal Popular. Então, eu sou a favor do Tribunal do Júri, sim. Perfeito. A pessoa leiga às vezes tem mais sensibilidade, é claro, não desmerecendo o juiz togado em outros casos. Doutor Marcos, sabia que o programa fica curto, faço questão da sua volta ao programa para a gente falar de outros assuntos. Sei que o senhor veio para falar do Tribunal do Júri, a gente sente no seu semblante a forma de ser que o senhor gosta do Tribunal do Júri. Espero que o senhor tenha o sucesso que temos com os amigos aqui, doutor Savoia, doutor Borba. Espero que o senhor faça aí mais de 1000 júris na sua carreira, com certeza, pela forma que o senhor vem desenvolvendo o seu trabalho. Parabéns e obrigado pela participação. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade e estou à disposição na comarca de São Vicente para todos. Leve nosso abraço lá, doutora Débora Faitaroni. Um abraço para vocês também. Obrigado. Tchau, E você, nosso telespectador, vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, voltamos já.